Pronto, estamos, então, iniciando aqui o nosso encontro, né, desse dia 20 de abril, aqui em Joinville, né, um sol muito bonito. Então, que às vezes é raro, né? O pessoal que é de outra cidade aqui, que participa do grupo, sabe que às vezes a gente diz assim, nossa, Joinville hoje está com muita chuva, e não é nenhum espanto, né? Então, eu estou muito contente de começar esse 2024, né? Com essa programação que a gente está fazendo em tempos de leitura, né? Ontem, o aniversário do Lobato, no início de abril, o aniversário do Hans Christian Andersen, né? Que são dois grandes escritores nacionais, e o projeto institucional de literatura infantil e juvenil, que a partir de 2020 ampliou um pouquinho os seus olhares, né? Então, a gente está trabalhando também com uma literatura que eu diria que é, a gente não é para crianças, né? Mas é para jovens leitores também, né? E gostaria de dizer, então, que o dia de hoje faz parte, né? Da proposta do Abril Mundo 2024, que iniciou dia 17 com o Clube do Conto, né? O Clube do Conto desse ano está trabalhando textos clássicos com olhares contemporâneos, e o Clube do Romance, que inicia hoje, né, ele vai trabalhar mesma língua, muitas linguagens, né, muitas culturas, e esse ano a gente vai ter uma obra de escritor brasileiro, que é o Torturado, iniciando aqui, né? Depois nós vamos passar para uma obra do Don Jacques, né, que é angolano, depois vamos passar pela obra do Mia Couto, que é moçambicano, e terminamos com a obra do Walter Ugumãe, que é português. Então, nós vamos ter a mesma língua em suas várias culturas, suas várias acepções, né? Gostaria aqui de deixar um abraço muito carinhoso para a professora Thaisa, também curadora e articuladora desse grupo, que está também conosco, né? E agradecer a presença de todos nesse belo sábado de manhã, com esse sol lindo lá fora, mas o nosso coração aquecido aqui dentro também, de poder receber, principalmente a Luana, né, que foi nossa estudante de letras, iniciou lá em 2016 e encaminhou a trajetória dela para a academia. Ela recentemente esteve conversando com os nossos estudantes ingressantes do curso, falando desse percurso que ela fez dentro do curso de letras, depois no mestrado em Patrimônio Cultural e Sociedade, e agora o doutorado no Patrimônio Cultural e Sociedade. Então, uma carreira muito parecida, né, Denise, Thaisa, com muitas de nós, né? Que fizemos também esse trajeto e estamos aqui agora, né, com uma alegria muito grande com a nossa vida, né, de professoras e professores, tá? Então, Luana, muito obrigado pelo teu aceite, né? Estamos todos muito felizes com a participação de todos aqui, né? Agradeço o apoio sempre do setor de eventos da Univille, do curso de letras que nos apoia, né? Do mestrado em educação, que também nos ajuda nessas construções aqui, e passo a palavra à professora Thaisa, que hoje está meio gripada, como quase todos nós aqui no Sul, para dar um abraço a todos também antes de iniciarmos e passarmos para a Luana. Por favor, Thaisa. Bom dia a todos e todas, né? É um grande prazer, né, participar desse momento, né, que a Luana terá a oportunidade de falar sobre as suas pesquisas, né, realizadas nesse romance Torturado, que é um romance único na literatura brasileira, extremamente premiado, né, porque mostra as conexões, né, e discute as conexões culturais como fonte da nossa base, né, brasileira. Obrigada. Obrigada, Thaisa. Luana, a palavra está com você. Novamente, muito, muito obrigada. Tá? Uma alegria estar dividindo esse momento, mais esse momento com você. Obrigada, professora Berenice, pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Quando eu era acadêmica do curso de letras, não existia ainda o Clube do Romance, existia o Clube do Conto. E ele era apenas presencial, mas ele era o evento. E eu lembro que foi por meio do Clube do Conto que eu conheci alguns dos meus contos preferidos atualmente. A exemplo de Vermelho Amargo, de Angústia, do Chekhov. Então, é por meio desses encontros que nos possibilitam novos olhares sobre vários textos literários que mudam a nossa vida. Fiquei muito feliz pelo convite, porque eu sempre, apesar de ter passado 2 anos e meio estudando a obra do Itamar,
nunca é demais, né? E a gente sempre tem novos olhares e novas percepções. E eu sei que se eu parar para ler o livro agora de novo, eu terei novos aspectos a considerar e a gente nunca para de aprender. Obrigada, professora Thaisa, também pela mobilização, e obrigada a todos que estão aqui nesse sábado de sol, que são raros, mas pela oportunidade. Quando a prof. Berenice falou, né, que eu fiz esse convite, eu pensei, poxa, o que eu posso falar para não, né, da minha dissertação? Porque o caminho, vou falar a mesma coisa que eu comentei quando eu iniciei a apresentação da minha defesa. O caminho da minha pesquisa foi bastante tortuoso, porque mergulhar na literatura do Itamar de certa forma, dolorido, né? Eu faço parte do mercado do livro, eu sou leitora crítica, eu acho importante pontuar isso. Eu estou dentro do mercado editorial, eu trabalho com livros, todos os dias eu ajudo autores e autoras a elaborarem seus livros do ponto de vista mercadológico. E lá em 2021, quando ele foi premiado pelo Leia, a gente viu o mercado viu esse fenômeno acontecendo, e ele é um fenômeno, e de repente era só Itamar, 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 e não se falava mais de outra coisa, era ele na capa das revistas, e a assessoria de imprensa não conseguia mais, virou piada, inclusive, porque a assessoria não conseguia mais levar autor para a revista, porque só queria falar de Itamar, era só Torturado. E eu pensei, meu Deus, quem é esse cara? O que ele tá fazendo? O que ele tem de mais? Aí eu já comecei, o que ele tem de mais? Porque o povo brasileiro não é burro. Se o povo brasileiro tá lendo esse cara, tem motivo. Porque, convenhamos, temos bons autores, temos excelentes autores. Então, se está sendo dada atenção para ele, tem algum motivo para isso. Fui, e por indicação da professora Thaisa, acho muito importante pontuar que a professora Thaisa foi minha orientadora no mestrado de Patrimônio Cultural e Sociedade. Na verdade, ela é minha orientadora da vida, sempre falo. me acompanhou na graduação, minha parceira de tantos anos. Me orientou com tanta generosidade, tanto carinho no mestrado. E eu estava seguindo por uma outra linha de testemunho com Isabel Allende, e ela me falou, Luana, sugiro a leitura de doutorado, eu acho que é isso que está precisando na tua pesquisa. E aí eu já estava torcendo um pouco o nariz, fiz a leitura. E aí, como diz aqui, foi o boi com as cordas, né? Como diz aqui em Jaraguá. Aí não tem, né? Aí não tem outra coisa para querer pesquisar. O que eu vou querer pesquisar depois que a gente lê Torturado? Eu gosto muito do conceito de memória traumática. E eu estava passando num momento, dentro do curso de Patrimônio Cultural e Sociedade, tem uma disciplina muito transformadora, que é Memória e Identidade, em que a gente discute alguns textos como Benjamin, Halbwachs, Candeau. Ali, primeiro que a gente já chora em toda a aula, né? Para início de conversa. É muito semelhante a quem estuda letras passar por análise do discurso, assim. Depois nada é igual. E aí, quando eu tava fazendo as leituras de trauma, eu li Torturada. Eu pensei, Jesus, o que esse cara fez nesse livro? E foi aí que começamos, eu, professora Thaisa, a articular possibilidades em cima de Torturado. A problemática veio muito devagar, porque, como eu estava conversando com a professora Berenice aqui no início, um pouquinho antes de vocês entrarem, um pouquinho antes, quando a gente estava fazendo os testes, o que pode ser levantado para falar sobre esse livro quando tudo tem que ser levantado para falar desse livro? Esse livro, gente, ele está inteiro rabiscado, marcado, colorido, cheio de marcações aqui, porque para mim livro tem que ser utilizado, né? Não gosto desse negócio de ficar de protegê-lo, eu gosto de riscar mesmo e me apropriar dele. E o que eu paro para falar?
E eu lembro que em alguma das conversas, em alguma das orientações, eu escutei, tá, Luana, mas isso não vai dar para caber, isso não vai caber. Bom, mas isso aqui não vai dar para ficar para esse mestrado, porque tinha capítulo para dar e vender, tinha problemática que não ia caber, era a memória de trauma, aí de repente eu lembro que a professora Thaisa começou a trazer a questão do direito à literatura do Antônio Cândido, e que essas pessoas, né, nessa comunidade em que viveriam Belonise e Bibiana, não tinham nenhum direito à leitura, à educação, e aí a gente já queria trazer isso, e já queria trazer política pública, e aí eu tive a orientação de professora Elanil, que é a criticidade em pessoa, tenho eterna admiração. E... Oi, prof? Deu certo, Mara. Deu certo? A gente está com um pouquinho de dificuldade de ouvir e ver a professora Thaisa, ela está no celular, mas a gente pode conversar no WhatsApp, alguma coisa, viu, Thaisa? Ou no próprio chat aqui, tá? Mas já que interrompemos, né, Luana, esse livro, ele é isso, né? Eu fiquei pensando, a Luana está... Quando a gente tem uma expressão meio aqui de Santa Catarina, que diz assim, está numa sinuca de bico, né? Que é quando você não sabe para onde que a bolinha pode entrar na caçapa. E aí eu pensei, por onde que a Luana vai começar, né? Mas é isso, porque talvez um dos textos mais dialógicos que eu tenha lido nos últimos tempos, né? Realmente é interessante. E deixa eu só contar uma coisa, foi ontem à livraria para adquirir um livro que eu tinha encomendado, aí eu fui lá no... escuta, o Torturado. Eu não sei o que aconteceu, professor, essa semana não tem mais nenhum. Aí eu disse, é por causa do clube, por causa do Clube do Conto. Joinville é meio pequenininha ainda, do conto não, do romance. Não tinha mais nenhum Torturado na livraria, pensem. Mas vamos lá. E ele continuou sendo esse fenômeno, né, de vendas e em termos de mercado. E aí quando a gente começou a pensar em possibilidades de estudo, começou a vir... Enfim, a minha dissertação se pautou principalmente na questão de memória e trauma. E eu acho que é isso que a gente pode levantar aqui nesse primeiro momento, né, nesse início, nesse pontapé. Eu fiz questão de trabalhar a memória traumática, tanto que o título da minha dissertação é Narradoras da Terra. Eu apaguei do meu espelho, mas passou 2 anos escrito ali no meu espelho. Narradoras da Terra, Memória e Literatura, em Torturado, de Itamar Vieira Júnior. Eu acho que é o que mais me marcou e mais fez sentido com o estudo ligado ao patrimônio e à literatura. No meu primeiro capítulo, eu fiz maior intersecção, maior relação entre a teoria literária mesmo. Eu tive a oportunidade de mergulhar um pouco mais nos estudos de Todorov, da Rinankina, para fazer essas relações, essas inter-relações entre as escolhas do Itamar e do autor implícito. Isso foi um grande aprendizado que tive nas escolhas dele, né, na criticidade dele, na exposição de opiniões na obra. Já no segundo capítulo, eu tive a oportunidade de ler a tese inteira de doutorado do Itamar, e eu posso dizer para vocês, eu acho interessante, inclusive, dizer que ele tem uma tese de doutorado em que ele fala sobre o povo Yuna, a comunidade Yuna, e a comunidade dele é o romance de um jeito acadêmico. Gente, é o mesmo texto, não dá para dizer o mesmo texto, né? Mas ele se pauta, dá para quase ver os mesmos personagens narrando as entrevistas dele, dá para quase ver a Belonísia, dá para quase ver o Tobias, é muito, muito, muito interessante. E esse foi bem transformador, porque eu vi ali a história oral bem descrita, e o terceiro capítulo eu me pautei um pouco mais nas mudanças no vetor de transformações políticas e sociais mesmo, de como essa narração, como falar do seu próprio trauma faz o entorno perceber das mudanças que são necessárias e como a gente precisa falar de trauma.
Então, eu acho que esse é o pontapé que eu posso levantar. É do trauma, é da memória traumática. E aí eu pergunto como é que foi a leitura para vocês. Não é possível que... Quantas pessoas aqui de 13? Quantas choraram? Em quantas mais doeram? Para mim foi muito impactante. O Itamar mostrou, né, algo que era necessário ser evidenciado na literatura brasileira, né? Essas bases culturais, né, negras, né, que são extremamente fortes na nossa cultura, mas não são projetadas literariamente, né? Então, Itamar vai ser o primeiro escritor, né, depois de Machado de Assis, né, que que é o grande, né, referencial nessa nessa linha, né? E que foi se apagando ao longo da trajetória da literatura brasileira, né? Então, no meu entender, Itamar renova o grito que já foi soado por Machado de Assis, né, no século XIX. Eu acho que sim, acho que dependendo da hora, né, Luana, que a gente começa a ler esse livro, o tempo, às vezes é bom largar, para não entrar em depressão, né? Apesar que não dá, quando a gente começa a ler, a gente não tem mais aquela vontade de largar. Isso, Thaisa, ficou ótimo agora. Então, o que que acontece com esse livro? Ele vem com uma força, quando a gente fala em literatura, e eu quero deixar as pessoas muito à vontade aqui, porque quando a gente começa a falar de tese, doutorado, dissertação de mestrado, aqui a gente está trabalhando com o nosso coração, nós somos leitores e leitoras aqui. É claro que tem esse viés que a gente não consegue se desligar da gente, porque a gente estuda isso, é o nosso trabalho e o nosso deleite está no mesmo lugar, né? Mas quando eu penso em muitos escritores, né, que iniciaram essa trajetória, né, e Olhos d'Água, né, que também é um texto que vai falar, mas vai falar de outro lugar, vai falar de um lugar mais urbano, né, da Conceição Evaristo. A gente pega um Itamar que vai mostrar uma realidade que a gente estava acostumado a ver em outros livros, mas que não tinham essa relação imediata com uma realidade que a gente vai saber que existe, porque o próprio Itamar vai falar da sua própria história. Quando os escritores estão muito afastados de nós, em tempo e espaço, a gente olha para aquela obra só como uma ficção. E esse só não quer dizer que seja pouco. Somente com exercício ficcional, de fruição de leitura. Mas a obra do Itamar, quando a gente considera, principalmente essa última fala da Luana, que olhou que leu a tese de doutorado dele, a gente vê que aquilo é uma realidade. Talvez falte um pouco olhar para a nossa literatura com essa perspectiva, né? Com essa perspectiva de tentativa de inclusão definitiva, né? De uma leitura e uma literatura representativa de uma forma global, né? Então, eu acho que isso é muito bacana. Quando a gente fala das urbanidades, né, e a gente vai falar das regionalidades, isso precisa se misturar. A gente não pode mais querer que essas coisas sejam muito afastadas, né? E eu acho que o Itamar ele tem todo esse sucesso porque ele chega no momento certo para engrossar uma voz que não pode, como diz a Thaís, se perder. Senão a gente perde parte importantíssima da nossa cultura e talvez a parte mais interessante até dela, pelo menos nos últimos 100 anos, né? Porque Machado de Assis é imbatível, né? O que ele faz naquele momento, sem nem saber o que era uma mídia, e hoje a gente vê o Itamar numa relação de mídia, a gente vê a magnitude do Machado, né? Mas eu acho que a gente precisa focar nessa força de fenômeno que é o Itamar agora, né? Então, não foi uma leitura fácil, mas foi uma leitura maravilhosa, no meu ponto de vista. Uma das melhores leituras que eu fiz aí, pelo menos nos últimos 10 anos. Eu acho importante ressaltar, né, como a Luana colocou, que o público tem aderido, né? Então, eu penso que a literatura só faz sentido se ela for
lida, né? E é o caso de Itamar, né? Então, como vocês há pouco acabaram de colocar, né? Não tem nem a venda o livro, né? Porque as livrarias não se preparam para um índice de leitores alto, né? E uma cidade como Joinville, né, que é a maior cidade do estado, né? Esse déficit é visto, né? E o que sinaliza, né? A falta de leitores, né? Senão a livraria estaria com o número disponível para os potenciais leitores, de volumes para os potenciais leitores, né? E isso eu acho muito interessante, né? Quando um leitor vai instigando o outro e esse desejo passa a ser coletivo. Deixa eu aproveitar. Venho de outra área, né? Embora seja acadêmica também, né, Beri? Mas, assim, eu sou leitora sistemática, ainda bem, gosto muito de leituras variadas, mas quando eu li o Itamar, a questão que a Luana coloca do trauma, né, que é muito interessante, emblemático, já no início, aquilo vem já, e você quer saber o desenrolar, e depois todos os outros momentos que isso repercute, a forma com que ele escreve demonstra muito essa realmente proximidade do evento acontecendo, né? Porque às vezes o romancista, o escritor, ele quer escrever de uma forma bonita, né? Assim, e aquilo afasta um pouco da realidade. Eu acho que isso acontece. E no caso do Itamar, não. Você está ali junto com aqueles personagens e você está angustiado junto, você está vivendo junto. Isso é muito, né? Além da leitura ser extremamente fluida, é um texto bem trabalhado no sentido de compreensão, né? É como disse Berenice, quando você começa, às vezes dá, ai meu Deus, preciso dar uma respirada aqui, mas ao mesmo tempo você quer saber o que vai acontecer, né? Como que vão lidar, né? Aqueles momentos, aquelas situações. Eu achei assim muito, muito bom, né? E uma região que eu não conheço, né? E eu gosto de, quando eu vou ler livros, eu vou em mapa, eu vejo a região, eu adoro fazer essas relações. Né, mas não é comum para nós aqui no Sul. Isso há um distanciamento, que a gente não conhece aquilo. Eu há pouco também li o 15, né? Então, assim, é outra situação que a gente conhece essa de fala, né? Mas assim, eu não conheço o lugar, eu quero conhecer o lugar, porque isso para mim vai fazer muito mais sentido. Então, ali junto no Itamar, aqui em Torto Arado, a gente consegue viver muito aquele grupo. De que área tu és, Denise? Eu sou química de formação. Ah, tá. Ó, estereótipo, né? Com esses livros todos atrás, eu chutei que tu fosse da educação, alguma coisa assim. Isso é uma coisa que aqui no grupo a gente tem muitas pessoas de várias áreas, né? E a gente tem que perder esse viés, né? De que isso é uma coisa, é meio uma coisa nossa, assim, né? E tem muita gente de muitas áreas e muitos leitores aqui, né? Agora, a Denise falou uma coisa interessante, porque ela traz um livro da Raquel de Queiroz, né? Que é o 15, e esse livro, quando eu li, esse faz muito tempo que eu não reli. Quando a gente olha, aquela sensação que eu passei era uma sensação de alguma coisa que era um passado muito, muito, muito distante, né? Quando eu li. E aí, depois, quando a gente vai vendo os recortes da literatura brasileira no trajeto, a gente vai vendo como isso ainda permanece. Eu acho que essas obras que elas nasceram lá, o próprio José Lins do Rego, que, na minha opinião, é um grande... eu acho que é injustiçado da literatura, né? Porque as pessoas às vezes ficam colocando os autores nas suas ideologias e aí a gente acaba perdendo, né? Na verdade, a obra do autor. Isso é um pecado, porque
uma coisa tem a ver com a outra, mas não completamente, né? Ele também vai fazer, num certo sentido, uma denúncia de outro lugar de fala, né? Do lugar da fala dele. Mas a gente nota também que as obras que ele traça dão quase que uma cartografia daquele local. Então, quando a Denise fala da dificuldade da gente compreender, ouvindo falar, né? A cartografia do espaço, aqui a gente tem na obra do Itamar uma certeza, né? De que aquela cartografia, pelo olhar dele, aquele espaço, aquele tempo, pelo olhar dele, nos dá quase essa propriedade. Por isso a gente se emociona tanto, porque a gente sente que é um momento, é hoje, não é alguma coisa em qualquer lugar do passado, né? Não é, é uma realidade aqui perto de nós, né? Que nos sensibiliza também por essa humanidade que a gente precisa resgatar, né? Acho que a grande potência do Itamar, né, é articular todo o seu conhecimento como geógrafo, né, e como habitante do lugar que ele estuda, né, que ele estudou, estuda, e trazer para a literatura algo mais, né, as relações humanas que se instauram nesse lugar e a problemática social, né, imposta por um sistema que até hoje é opressor, né? E que explora, né, o espaço geográfico como capital, né? E não e deixa de lado as relações humanas, né? E o potencial humano em prol da exploração de um capital. Eu acho que essas questões se evidenciam muito pelos olhares das mulheres, né? Que sofrem, né? E que brigam por seus espaços na sociedade. Eu peguei uma das partes, pesquisar autor, pesquisar livro faz parte de, uma das partes, algo que faz parte disso é mergulhar na vida dele, né, tanto que depois da dissertação eu tive que dar uma afastada, porque logo após ele lançou Salvar o Fogo, tá ali na estante, e eu não consegui ainda fazer a leitura. Nem eu acabei adquirindo também e não consegui fazer a leitura ainda. Já. Aconselho a leitura, eu já fiz e fiquei apaixonada. Esse tinha uma pilha na livraria. Aconselho a ler porque é sensacional. Se a gente começar a botar todos os livros que a Thaís indica na lista, a gente vai ficar desesperada, né? A gente tem que parar com esse sonho da Biblioteca Universal. Aliás, onde é que tá? Eu ia me amostrar, como falam, mas tá ali do lado do meu... Eu tenho 2 desses, a minha amiga trouxe um da Bienal, ela conseguiu fazer uma entrevista com o Itamar e ele fez um autógrafo para mim, me mostrando, falou, parabéns pela aprovação no mestrado, Luana. Eu, ai, meu Deus do céu! Mas é o que tá ali do lado da minha... tá na minha mesinha de cabeceira, mas não era isso que eu ia falar. Uma das partes de se apropriar do trabalho de um autor é fuçar a vida dele, né? Então, e com isso é mergulhar nas entrevistas que ele deu. Então, tudo que tem disponível no YouTube de Itamar Vieira Júnior, eu tava lá. Tudo. E numa dessas entrevistas, tanto orais, né? Tanto do que tem no YouTube, quanto o que está registrado em texto, em site. Uma delas eu registrei e coloquei na apresentação da minha defesa e me chamou a atenção. Eu pontuei no slide como narração de luta pela terra. O que ele colocou? Com toda a minha experiência e vivência, pude ver pessoas passando por situações que se repetiam, vivendo conflitos que muitas vezes são narrados, mas depois eles são esquecidos. Então, é nesse sentido que penso ser relevante falar sobre todos, escrever sobre todos. Só assim é possível compreender a história desse país, a nossa história. O Itamar é geógrafo do INCRA, e ele passou 3 anos, agora não me lembrar o certo, fazendo essas pesquisas de campo, e combinou, né,
desse trabalho ser concomitante ao sendo trabalhador, né, funcionário do INCRA, ao mesmo tempo em que ele fazia as pesquisas da tese. Ele mesmo falou, se eu não me engano, no encontro com a professora Thaisa, de que foi uma grata combinação, né, desses trabalhos serem concomitantes. Inclusive que isso foi um problema em alguma das pesquisas, que falaram que ele estava com um problema, que estava combinando que uma parte estava tomando tempo de outra, enfim, isso aí é um dos BOs que aconteceram durante a pesquisa dele, na verdade, para deslegitimar a pesquisa que ele estava fazendo, né? Porque quando ele está dando voz às pessoas silenciadas, aí é claro que vão querer silenciá-los. Mas uma das coisas que ele falou, inclusive, para a professora Thaisa, na Feira do Livro, foi de que, de fato, por exemplo, quando o Severo é assassinado, eu acabei de me tocar que talvez nem todos que estão aqui no Clube do Livro tenham lido o livro até o final. Ai, Jesus. Pode acontecer, mas não tem problema. A ideia é que todos tenham feito a leitura. Quem não fez vai ter que suportar o spoiler. Ai, perdão. Não tem problema, pode seguir que todo mundo conhece. Vamos lá, se não, manda ver. É cara fazer isso. Mas que quando o personagem é assassinado, por essa questão de estar levantando um sindicalismo muito, muito legítimo, que a gente tratou como um grande desfecho da narrativa, a gente, como leitor, está lendo como um grande desfecho da narrativa. E quando a gente vai ver, na verdade, isso é algo que aconteceu lá na comunidade do povo Yuna. E aí ele comentou isso com a professora Thaisa, né? E ele colocou isso na tese também, de que esses assassinatos eram algo que aconteciam com muita frequência, esses assassinatos dessas lideranças militantes. Então, assim como acontece com muita frequência com os povos indígenas, né? Volta e meia, passa um mês de tal comunidade assassinado, ou de uma comunidade quilombola, enfim. Então, essa frase dele me chamou a atenção, de que a gente tem que escrever sobre a história do país, e a gente fala, se tá no jornal, aparece uma manchete, aí no outro dia já passou, né? Aí acontece outra semana, é uma grande manchete, e no outro dia já passou. Mas se tá num livro, não passa mais. Uma potência. Gente, fiquem à vontade para se posicionar, fazer questionamentos para a Luana, tá? O pessoal que está aqui em grupo, quiserem abrir as câmeras, fiquem à vontade também, né? Enquanto o pessoal vai se preparando, porque eu sou meio faladeira, então, assim, desculpa aí, gente. Mas o que eu achei, não sei se vocês tiveram essa sensação ou se fui eu na forma da minha leitura, né? Quando narra o primeiro evento dessa história do facão encontrado lá e tudo mais, eu fiquei algumas partes lendo e tentando identificar qual delas tinha passado pelo processo, porque para mim não estava claro. Para mim isso foi se revelar mais à frente, né? E isso também eu achei interessante a forma. E um outro ponto que eu achei interessante é que ele sendo Itamar, né, ou autor, no caso, ou narrador, enfim, como ele se apropriou sensivelmente da percepção das meninas, né, das mulheres nesse trajeto. Então, quando ele narra, né, o que aquela pessoa, aquela personagem feminina estava passando, é muito interessante, porque, assim, eu como mulher, eu consigo identificar aquilo, né, de uma forma muito clara, né, então achei isso de uma sensibilidade, né, de alguém que conviveu muito e observou muitas mulheres. Essa foi a minha sensação, né, gente? Bom dia, Patrícia, que bom te ver aqui. Viu? O povo da educação física lê, o povo da química lê. Nós temos que parar com essa história de achar que só a gente que lê, tá? É isso. E mais uma coisa interessante, sabe, Denise, nessa tua fala, e acho que a Luana vai estudar isso também, em determinado momento da nossa história, né, até 1900 ali, onde houve realmente uma primeira grande... houve numa árvore comum,
de narrativas. A narrativa histórica, a partir das teorias do Rank, que é um alemão, ela separa a literatura da história, porque eles vinham no mesmo ramo. E a gente está falando de narrativas, né? Porque, às vezes, a narrativa histórica, ela é escrita, né? Aliás, sempre a história é escrita pelos historiadores que olham, sob o ponto de vista deles, aquele momento histórico. E aí eu acho que a literatura dá um passo à frente da história, né? Não é uma concorrência, é só uma observação que eu venho fazendo já há muitos anos. A narrativa histórica, ela tem esse compromisso com o que é verossímil, com a veracidade, né? Então, aquele historiador conta aquele fato e aquele fato passa a ser verdade. E ela, com o decorrer do tempo, essa verdade ela é colocada em xeque. Basta ver os eventos que aconteceram nos últimos 100 anos, como eles estão sendo observados agora. A literatura não. Como a literatura não tem esse compromisso com a verdade, né? A palavra verossimilhança, para nós, cabe muito mais, que o texto tem que ser verossímil dentro dele, né? Tem que ter a sua verdade interna, e ele permanece mais tempo, porque ele não está disputando uma realidade, ele não está disputando um espaço com a narrativa histórica. O lugar dele é a narrativa literária. Então, eu acho que esse é um passo que a literatura consegue dar, e essa permanência, né, é justamente em função disso. Nós não temos grandes cânones da história especificamente, né? Mas nós temos muitos cânones literários que permanecem, como Shakespeare, como Cervantes, né? Como, sei lá, a gente pode colocar junto aí Camões, né? E depois os nossos. Mas esses três especificamente, Homero, né? Na Odisseia, que parece que todas as narrativas que a gente lê passam por esses caras, né? Parece que não tem história de amor depois de Romeu e Julieta, né? Parece que não tem romance cavalaria ou romance de aventura sem pensar no Dom Quixote. Então, essas são questões, mas a gente tem um pouco de dificuldade de trazer grandes nomes da história, porque a história vai se recontando, e ainda bem, né? E ainda bem que a gente pode recontar. E a literatura não precisa recontar, ela é por si só uma história em algum momento que permanece ou não, dependendo da sua potência. Então, quando eu olho para o Itamar, eu acho que ele vai permanecer algum tempo, né? Acho que a Denise tem toda a razão, né? Dessa dificuldade esse jogo que ele faz, uma narrativa que não precisa mostrar o fato, né, Denise? Lá na frente a gente vai achar o fato. Não precisa, a gente vai achar daqui a pouco na leitura, né? E a potência, como você colocou, da narrativa do Itamar é dar vozes às mulheres, né? Então, as mulheres vão mostrando os fatos a partir das suas vivências, né? E o que acontece ao longo da literatura, né? As vozes predominam como masculinas, né? Então, o Itamar reverte, né, esse jogo ao colocar, né, as mulheres como cientes, né, das suas vidas e dos conflitos, né, e tentando administrá-los, né, e, e, e daí mostra, né, o quanto, né, a mulher que aparentemente está na retaguarda, ela move olhares e move reconstruções de mundos. Muito bom dia para todas vocês. Não sei se temos homens aqui, vejo mulheres. Hoje estamos quase que hegemonicamente aqui. Deixa eu ver se tem meninos. Não, estamos só nós mesmo. Então tá. É um prazer estar aqui com vocês. Vim porque tinha muita curiosidade, né, de escutar essas discussões, enfim, a respeito dessa obra, né? Eu estou lendo, eu não finalizei ainda, mas reconheço na leitura que fiz até o momento todas essas falas que foram feitas até aqui. E principalmente a questão da leitura nos levar para aquele espaço, parece que nós estamos vivendo juntos, né? Tudo aquilo que está sendo, tudo isso que foi escrito, tudo isso que representa todas essas questões e o protagonismo da mulher na obra, né? Contando toda essa história, enfim. Embora seja escrita por um homem, mas realmente tem me encantado muito a leitura, né?
como eu disse, eu não finalizei ainda, mas é aquela situação assim, ai, vamos lá, né? Agora eu não consigo mais, tenho outros afazeres, mas assim que posso, retorno à leitura. Então, esse foi um dos motivos que me trouxe aqui. E além de estar mais próximo, né, de um projeto institucional tão importante para a Univille, que faz todas essas discussões hoje com essa obra, mas tantas outras, que aconteceram já essa semana também. Então, dar os parabéns, né? E sempre que eu puder, eu vou estar aqui, sim, porque isso enriquece muito, né? O entendimento da obra, mas também todo esse nosso contato, todo esse diálogo e essa interação que podemos fazer por esses momentos. Então, realmente está bastante interessante. Muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada, Patrícia. Oi, Carla, bom dia. Oi, bom dia. Então, eu gostaria de comentar, né, que algumas pessoas falaram que não tinha essa vivência, né, com o lugar. E, pelo contrário, eu vivi muito isso com as minhas tias, né, esse lugar sertão, essas coisas. E o mais interessante é que a minha madrinha chama Crispiniana. E aí eu comecei a ler o livro e comentei com ela que tinha uma personagem crispiniana, e ela falou: meu Deus, eu nunca conheci alguém com esse nome, né? Eu detesto esse nome, porque para ela foi sempre muito traumático falar esse nome, né? E ela tinha uma irmã gêmea que chamava Crispina, que veio a falecer, inclusive, depois que nasceu. Então, eu achei interessante, né? Porque eu consegui identificar muito bem essas personagens pelas histórias que as minhas tias e que minha mãe conta. E é bem legal isso, né? Você conseguir ver as pessoas ali, meio que você consegue imaginar o que elas viveram um pouco, né? Então, foi bem interessante isso no livro. Carla, fala para nós de onde você está. Eu sou de São Paulo, mas assim, minha tia foi criada no interior da Bahia. Certo. Obrigada. Crispiniana e Crispina, faz todo sentido, né? Gêmeas. Mas você estuda na Univille, Carla? Não, eu vi pelo Instagram, eu me inscrevi no. Nós temos boa. pessoas. Hoje a gente tem pessoas de Belo Horizonte, a gente tem pessoas de Fortaleza, do Recife, né, tem pessoas que vêm aqui de perto da gente também, de Araquari, de Garuva, Jaraguá, né? E a Carla é uma dessas que está conosco aí nessa incursão das redes sociais, né? O Clube do Romance, ele nasceu, né, já no período da pandemia, em 2020. E quando terminou a pandemia, né, se é que terminou, né, mas a gente acha que sim, mas tem os Covid por aí que são mais fraquinhos agora, né? Eu tentei trazer o Clube do Romance para o presencial, mas aí todas essas pessoas disseram: ai, professor, se tu tirares, a gente não consegue mais participar. Então a gente manteve tanto o Clube do Conto como o Clube do Romance presencial. Nós fazemos alguns encontros em instituições que nos chamam, né? A gente fez uma na CE, a gente fez agora na Biblioteca Pública outro encontro, vamos fazer uma numa escola municipal da região, a gente leva o clube para as escolas, né? Mas aqui eu não consigo tirar, porque eu tenho dó justamente de pessoas como a Carla não poderem estar conosco e não trazerem essa experiência que ela está dando, né, Denise? Esse distanciamento nós aqui do Sul temos com eles e vice-versa, nesse momento de troca, né? Acho que isso é forte. Mas, Luana, se tu deixar esse povo todo falar, tu não vai falar, tá? Manda ver aí. Eu fico feliz da vida. Nossa, coisa boa, eu não sabia do tamanho da difusão do clube. Confesso que eu não estava ciente, fico muito, 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 muito feliz. Ó, vamos ver, só para tu teres ideia. A Carla Girodo está por aqui? Se a Carla conseguir dizer para nós de onde ela está falando. Acho que a Carla não... eu não sei se a Carla é de Belo Horizonte, mas enfim, depois a gente vai vendo e eu passo para vocês aí.
Outra questão que eu acho bem interessante levantar é sobre a religiosidade, a força da religiosidade no livro. Eu acho que não dá para deixar de citar, né, quando a gente fala de Torturado. Eu gosto muito da questão do realismo mágico. E aí eu lembro que quando estava discutindo com a professora Thaisa, questão do realismo do livro, ela diz, eu lembro sobre essa questão de ser realismo mágico, né? Mas é religiosidade do povo? Então, realismo mágico? Né? Cabe dizer, é a força da religiosidade tão presente naquela comunidade, né, daquele canto da Bahia. A presença da Santa Rita Pescadeira, inclusive, foi a professora Thaisa que me indicou que fizesse uma pesquisa um pouco maior sobre a Santa Rita. Eu não sou católica, então eu não tenho muito estudo prévio sobre os estudos dos santos, né? E isso prova tudo a conexão toda que o Itamar fez. Mas eu notei na tese dele que ele traz na tese dele que a Santa Rita Pescadeira é a única religiosidade que ainda é presente. Como é que eu vou explicar isso para vocês? A Santa Rita Pescadeira é a única personagem real. Vai parecer curioso falar isso. Mas é porque Bibiana e Belonísia foram inventadas. Severo foi inventado. Mas a Santa Rita Pescadeira, ela é real para aquele povo, para o povo Iuna. E ela é uma que está se perdendo com o passar das décadas. E isso que ele traz na tese, que a comunidade, que com o passar das décadas e os mais velhos morrendo, e com os mais novos crescendo, sem, às vezes, né, vir a ter conhecimento sobre as figuras religiosas, que essas pessoas estão trazendo as dores sobre a possibilidade de que a Santa Rita Pescadeira não seja conhecida por muito tempo. Isso é algo que ele traz na tese. E eu achei muito genial a forma como ele traz essa personagem de uma forma muito delicada desde o início, mas ele traz muito, muito, muito discreta, porque ele vai trazendo uns indícios de que ela vai vir a aparecer. Ele fala da miúda, tanto que no final eu pensei, mas quem que é miúda? Nem prestei atenção na miúda. Aí eu tive que voltar. Eu falei, quem que é miúda, gente? Eu não lembrei. Aí, mas quem que é essa daqui? E ele vai dando indícios de que ele vai falar sobre ela, e aí ele fala que o pai, que o Zeca Chapéu Grande, tem essa relação com a religiosidade, que ele tem um pouco de vergonha porque ele foi escolhido, porque a dona Ana recusou o chamado e que a gente compreende, a gente não, em momento nenhum, a gente não consegue nem dizer que ela foi egoísta, porque a gente compreende o fato dela não ter aceitado o encargo de ter sido a tomada, né, por ter recebido essa entidade. Então, eu acho, do ponto de vista, quando a gente conversou nas orientações, por que o Itamar não colocou nem a Bibiana, nem a... Eu vou tentar agora ser um pouco menos... Tô tentando entender como é que eu falo sem dar o spoiler, porque eu acho melhor não falar do jeito tão direto, porque tem pessoas ainda lendo. Mas não te preocupa com isso, Luana, tá? Pode tocar a tua narrativa aí. Tá bem. Por que ele escolheu a Santa Rita Pescadeira e não a Belonísia ou a Bibiana para a solução, né, do problema que as circulava, né? Eu ainda não tenho uma resposta para isso. Eu convido vocês a falar sobre. Por que o Itamar escolheu a força da religiosidade? Por que a Bibiana foi cavando a cova aos poucos, dia após dia, machucando as unhas, que também foi um jeito muito discreto, né? Uma narrativa muito, muito, muito discreta, tanto que se você não tivesse... Quem estava lendo essas últimas páginas com um pouco de sono não entendeu o que aconteceu, se vocês forem percebendo.
A forma que ele vai narrando, né, que a onça tá circulando, tem uma onça perigosa que machuca o nosso povo, que coloca o nosso povo em perigo. Aquilo ali é puro arrepio. É uma das metáforas mais bonitas do texto. Eu até ia comentar mais tarde, né? Mas é forte demais, né? Essa percepção. Luana, eu não tenho a profundidade, né, da leitura que tu tens, porque eu fiz uma ou duas leituras, também fui e voltei no texto, mas eu não sei, essa questão da religiosidade, será que não é justamente pelo que tu tinhas acabado de falar, né, que esse medo, né, dessa história que se apaga, então talvez ele não queira que essa história se apague, porque quando se apaga uma história, quando se apaga algum fato da história, e a gente sabe que a história oral hoje tem bastante força, mas durante muito tempo ela foi até nem entendida como história, né? Eu acho que passa por isso, porque você não tem como desconectar o povo da sua religiosidade, porque na verdade é o que primeiro agrupou as pessoas, né? O que primeiro deu um viés de um sinal de que se podia caminhar para chegar em algum lugar que não fosse tão objetivo. Porque se a gente caminha num viés muito objetivo para tudo na vida, né, a gente nega a arte. Porque a arte ela é justamente a ausência de uma objetividade precisa, que faz com que nós possamos navegar nesse livro do Itamar por vários caminhos. Muitas vezes as pessoas perguntam quando um livro é bom. Quando o livro é bom é quando a Thaisa lê, ela entende uma coisa, a Luana pode ler por outro lugar, a Patrícia por outro, e assim todos que estão aqui por outros lugares. Quando nós lemos um texto e ele nos leva a um caminho único, principalmente de sensibilidade, desconfiem desse texto. Esse texto não tem que ser, tem que ter uma certa desconfiança, né? Então eu acho que um pouco da religiosidade é isso, e sem dúvida essa ideia dessa onça como essa representatividade, né, é forte no texto. E não é um leão, né? Por que não é? Porque é uma onça, porque tem a ver conosco, né? Não é outra figura que não aquela que visita o nosso imaginário, né? Imaginário brasileiro também. Eu gostaria de reforçar essas colocações que você fez, Berenice, no sentido de que o Itamar mostra, né, essa religiosidade marcada, né, pela onça, pela Santa Rita Pescadeira, né, e pelas personagens mulheres, né, mostrando que a religiosidade não tem a ver com a razão científica, né? Mas com a relação de todas as pessoas, sejam homens ou mulheres, né? Com a terra, né? E essa construção de si a partir dessa relação com o outro e com o mundo no qual está inserido, né? E daí ele mostra, né, a força dessas religiosidades nativas, né, que são representadas por pessoas que buscam essa potência na inter-relação, né, das energias, né, das energias das pessoas, das energias da terra, das energias do ambiente, né, no qual estão inseridos, né? Diferente, né? Da racionalidade, né? Da ciência, né? Que traz conhecimentos, e ele sabe disso porque ele era geógrafo, né? É geógrafo, né? Que traz conhecimentos que são muito significativos, mas que tem que interagir com outras relações que também são essenciais para o homem. Eu acho que isso tem a ver, né, Lu? Não sei o que você pensa sobre isso, isso passou pela sua cabeça. Eu não li a sua dissertação, preciso me debruçar um dia sobre ela, estou curiosa. Claro, o que me pegou foi a escolha dele de ter colocado a Santa Rita para fazer o que fez no final. Né? E não, por causa do conceito de milagre, né? Você está pensando no conceito do milagre, quer dizer, é o sobrenatural agindo,
né, sobre é o subjetivo sobre o objetivo, na verdade, né? Sim, sobre a correlação. A correlação. A correlação entre Mas não me o espanta, né? O sobrenatural povo e o baiano natural. talvez seja um dos povos mais com uma religiosidade mais exacerbada. Então ele não podia negar isso na obra. A obra ficaria obtusa, não teria, né? Acho que para mim fez sentido, não me espantou, né? Isso, mas são as escolhas do autor, lógico, né? São as escolhas que o escritor faz. Isso, isso. É porque elas vieram de uma sequência de lutas, né? A Bibiana foi construindo uma... Opa, alguém querendo entrar Pode aqui? Alguém deixar que eu chamo, Lu, fica tranquila. Beleza. A Bibiana veio de uma sequência de lutas com o Severo, e a Belonísia também veio de uma sequência de lutas, cada uma de um âmbito, né? A Belonísia é um pouco mais do viés um pouco mais feminino, da violência doméstica, a Bibiana tendo esse olhar mais social, político, para com o entorno. E aí chega isso no início, né? Que daí chega um momento que elas estão se transformando e todas lutam todas juntas, o que também é muito bacana. E aí quando eu fiz essa primeira leitura, eu pensei, poxa, mas por que E aí eu achei mais primeiro, a primeira leitura que eu fiz, eu acho interessante compartilhar isso, que eu pensei que talvez ele tivesse colocado a Santa Rita para solucionar, para não parecer que elas teriam sido as culpadas de uma morte, vamos dizer dessa forma, para limpar, para que elas não fossem as culpadas, né? Ah, não, porque ela matou fulano, porque ela matou ciclano. Porque a princípio seria investigado, né? Foi investigado pela polícia local, então para tirar essa culpa. E aí quando eu fiz a releitura, que é uma das partes muito necessárias, né, da escrita de uma dissertação, que é aí que eu fui ter esse olhar da força da religiosidade, que a professora Thais apontou muito, 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 muito desde o início, e eu estava deixando de lado, assim, eu não estou falando de mim aqui do Sul, que sou completamente desligada da cultura da cultura católica ou luterana, que é a que eu fui batizada, eu sou espírita, ou a se eu fosse, né, internalizada no candomblé ou no jaré, que é o deles. Eu estou falando da Bahia, de um outro espaço, baseado na cultura tão religiosa, né? Então, é impossível falar de Torturado sem falar da força da religiosidade. E isso também, quem fizer a leitura da tese do Itamar vai ver que ele bebeu muito, 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 muito da fonte da história oral para poder escrever. É muito bonito. Em alguns momentos, algumas narrações que ele traz das entrevistas que ele fez e que ele registrou na tese são muito tocantes, inclusive. Até se eu pudesse resgatar, eu não sei se eu vou. Muito. Vocês conheciam o Jaré já? Eu não conhecia. Eu conhecia porque em um tempo, eu não me lembro qual, assim, a gente estudou algumas coisas sobre, eu acho, para a leitura de um livro, então eu já tinha ouvido falar, eu não sei se foi quando eu fiz um resgate histórico do Macunaíma, que aí misturou a cultura quilombola com a cultura indígena, eu não consigo me lembrar, mas eu já tinha ouvido falar sim, mas não sei de que momento. É muito tempo lendo, né? E a gente não consegue precisar às vezes. O Jorge Amado também trabalha. Eu acho que questões. Talvez, né, Thais? Também trabalha. Não tão diretamente, mas ele também foca essas questões. E alguém tinha comentado, né, do foco narrativo, né? A professora Patrícia falou, apesar do Itamar ser homem, o foco narrativo é feminino, né? É isso, né, Lu? O foco narrativo está na voz das moças, né? E eu acho que isso é uma coisa bem legal, que também tinha desaparecido, né, Thaisa? Quem inaugurou isso lá foi a própria Clarice, né? Quando ela faz a Hora da Estrela ali, que o narrador é masculino. Então, eu acho que é bom, uma boa discussão, porque as pessoas ficam confundindo o narrador com o autor, né?
Narrador é o narrador e o autor é o autor, né? São coisas diferentes. A Clarice nos fala a partir do narrador. O Itamar nos fala a partir dos narradores. E é claro que eles estão presentes, sem dúvida nenhuma, né? Mas isso dá um distanciamento teórico bacana, né? Para a gente entender, para quem está começando a ler, assim, às vezes faz essa confusão, né? Porque o Machado de Assis, o Dom Casmurro, não. Dom Casmurro, Machado é Machado, né? São bem diferentes, ou talvez não tanto, né? Mas, enfim. Lu, eu acho que os 3 escritores, né, Machado, Clarice e Itamar, têm muita consciência desse jogo narrativo e procuram mostrar para o leitor como se processa esse jogo, né? Articulando no próprio texto, né? E eu penso que essa que é a grande questão, né? Que o romance consciente do exercício, né? Do potencial humano, né? Mostra, né? Que quanto mais potente é o romance, mais vozes ele contém, né? E por isso que ele nos atrai, porque ele expõe as variações do pensamento e as variações das percepções de mundo, né? Porque cada uma de nós vai ler e a cada leitura de forma diferente, porque nós vamos ler a partir das nossas relações com o mundo, né? E aí é que está a potência do jogo narrativo. Ele abre e não fecha numa visão só, enquanto que a história, por mais potente que seja o historiador, ele parte da relação, da pesquisa, da racionalidade, das conexões, a partir dos eventos que ele associa. E o narrador não. O narrador, ele abre para o diálogo com as várias vozes, proporcionando ao leitor um mundo mais eclético, mais diversificado e contribui, né, para que o narrador também construa o seu olhar sobre o que foi narrado. Eu acho muito interessante a história de como o Itamar escreveu esse livro. Ele começou a escrever, não sei se eu li isso em alguma entrevista, eu já não sei onde que eu fiquei sabendo disso, mas ele começou a escrever Torturado quando ele era bem mais jovem. Ele é um autor muito jovem, né? Ele deve ter o quê? Uns 45, 46 anos, mas ele começou quando ele era jovenzinho, devia ter uns 20 anos no máximo. E ele conta que ele escreveu a primeira versão de Torturado em terceira pessoa. O foco narrativo era a terceira pessoa. É o ele e ela, né? Bebiana... Ele falou na Feira do Livro isso. Ele falou na Feira do Livro? Ótimo. Falou isso na Feira do Livro. Então, ele escreveu o foco narrativo, né? Gente, primeira pessoa, eu corri, o enterro do meu pai aconteceu. Em terceira pessoa, a Bibiana correu pelos campos, a Belonísia foi para o lado, bebeu a água, enfim. Então, o Itamar escreveu o primeiro manuscrito, a primeira versão, em terceira pessoa. E numa das mudanças que ele fez de casa ou de cidade, ele comentou que ele costumava se mudar algumas vezes, ele perdeu esse manuscrito. Ele nunca mais achou o manuscrito. Nunca mais, até hoje. Imagina se alguém acha esse manuscrito. Nossa Senhora, vira objeto de leilão, né? Porque ele perdeu, nunca mais achou. E ele comentou nessa conversa com a professora Thaisa que quando ele fez a reescrita, quando ele reescreveu o livro, ele já trouxe para a primeira pessoa e que o livro, logicamente, ficou muito melhor, né? E aí ele escreveu o livro até o fim. E aí tem essa questão de que pela primeira pessoa e ele já colocou no pessoal. Desculpa, ele usou a pessoalidade e colocou. E vamos lá, né? Ele é um homem narrando na voz de mulheres. E ele narrou vários abusos, inclusive a primeira noite da Belonísia com o marido, que na verdade é um abuso, não interessa se é com um esposo, é um abuso, ela passa por dores, ela não queria estar ali, ela sente que é um trabalho de casa e que ela
Ela entende que é a mesma coisa, que é o mesmo movimento que os animais fazem no curral, e que ela entende que é um trabalho que ela tem que fazer, como lavar a louça, como lavar o chão. E ele não tem propriedade para dizer, mas ele narra de uma forma muito sensível, o que dá a entender que o que eu atribuo a isso é que chuto que nesses momentos da tese dele, ele teve uma escuta muito sensível, muito ativa, para ser tão sensível na hora de entender como foram como tem sido a vida dessas mulheres nessas comunidades, né, como a do povo Yuna. Porque não é fácil para gente escrever por outra pessoa. E não é fácil, com certeza não era fácil para Clarice escrever como na voz de uma pessoa do gênero, de outro gênero, e do Itamar de outro gênero também. Então eu acho muito interessante essa história dele ter perdido o primeiro manuscrito em que ele escreveu em terceira pessoa, e aí quando ele vai fazer de novo, ele escreve em primeira, e aí escreve por vozes femininas. Caramba, que exercício que ele teve que fazer. Ainda bem que ele fez isso, né? Eu gosto muito mais de livros na primeira pessoa do que na terceira, mas isso aí é opinião já. E a Clarice viveu uma situação que eu acho que é importante a gente colocar, que inicialmente ela precisava de trabalhar para se autossustentar, né? E ela só teve uma oportunidade na imprensa desde que ela assinasse com um pseudônimo masculino. Uhum. Então ela viveu isso Verdade. também, Tinha né? esquecido disso daí, é verdade. Ela teve que fazer esse exercício obrigatoriamente, porque era a única saída. Outra violência, né? Mas eu só quero fazer um comentário que eu acho interessante da questão das vozes femininas, né? Que presente, obviamente, mas uma delas, de fato, não fala. Isso eu achei, assim, né? Para mostrar a potência da comunicação nas suas várias formas. Porque uma delas cerceou isso na infância. Isso, assim, é muito tocante também, achei, né? Para mim foi muito emblemático isso. E assim, né, a metáfora da palavra e do gesto, né? Então a Bibiana e a Belonise, elas eram o verbo, né? O verbo em ação, o gesto e a palavra. Então é muito impactante que ele trabalhe com esses dois sentidos, né? Esses dois movimentos humanos, né? E que mesmo que um falte, a palavra continua, né? Então isso é também, é difícil a gente retirar alguma coisa que não esteja harmonicamente tratado na obra, né? Verdade. Até porque é uma discussão longa que ele faz de um trabalho teórico. Não que eu acho que isso tenha dado menor ou maior potência para a obra, mas da dedicação que ele teve, né? A proximidade, os exercícios sensíveis, exercícios teóricos para a construção da obra, sem dúvida nenhuma, definem muita coisa dessa obra. Então, às vezes, talvez a gente não devesse, né, se espantar tanto com a presença dessa obra de uma forma tão enfática, porque cada vez que a gente conversa com alguém, principalmente com a Luana, com a Thaisa, que se debruçaram muito tempo pela obra, a gente vai entendendo esse fenômeno, né? Porque ele é um fenômeno muito forte, ele é um fenômeno muito fincado, né? Nessas coisas da literatura mesmo. Então, não é uma coisa ao acaso, né? Aliás, não existe nada, né, ao acaso. E muito menos ele ter perdido, talvez, esses manuscritos, né? Vamos colocar um pouquinho de misticismo aqui também, né? Brincar um pouco dessa magia que às vezes coloca para nós, e que a gente vai terminar nossa existência sobre a Terra e não vai descobrir porque em determinado momento aconteceu determinada coisa, né? Entendendo que o universo ele tem as suas sutilezas. E outro ponto é quando elas se separam, né? Porque elas vão escolher individual, quer dizer, uma delas escolhe de fato, né? E a outra se sente em princípio desamparada, né? Porque ela estava muito acostumada a se comunicar pela irmã, né? Então aí também a questão dos traumas, né? Mas assim é mais um momento em que e aí você entende também a força que ela se transforma depois, né? Para ajudar inclusive a vizinha. Então assim eu acho isso
realmente foi um exercício, tanto de se pôr no lugar, né, e tentar construir isso de uma forma tão sensível e ao mesmo tempo escolher as palavras, né, que realmente para um escritor eu acho que isso é muito refinado e tem que ser, porque você quer passar uma ideia e tentar passar isso da melhor forma. Então, É uma sequência de traumas, né? Ela primeiro, a Belonísia, coitada, todos, né? Mas ela perde a língua quando ela tem 6, 7 anos. Aí ela se acostuma a ter a palavra por meio da irmã. Aí quando as duas estão ali naquela relação simbiótica, a irmã vai embora. E é compreensível, a irmã vai atrás do dela. E aí é outro trauma, ela perde de novo a fala dela, a capacidade de se comunicar. Aí ela tem que achar outra forma de se comunicar de novo e nunca mais é a mesma. Eu lembro que na qualificação, é, a professora Raquel pontuou, a professora Raquel Venera, Isso, Raquel Venera. Venera, Alvarenga Venera, era essa a palavra que eu estava querendo lembrar. Ela é ela é uma grande leitora também. E ela se encantou com capítulo 17. Ela se encantou tanto que quando ela pontuou ele durante a minha qualificação, página 170, ele virou ela narrou ele para mim, ela transformou o jeito que eu vi esse capítulo. E quando eu fiz porque ela levantou uma dúvida, é daquelas dúvidas que não dá para ser respondidas, assim. Eu sou muito pragmática, gente. E é estranho, eu sei disso. A professora, era uma das questões que eu tinha com a professora Thais. A professora Thais falava: calme-se, Luana, calme-se. Você não precisa ser tão pragmática, não precisa dessas caixinhas todas. A professora Thais é dessa forma que me ajudava a ver. Se não fosse a professora Thais, eu não teria conseguido entender essas possibilidades do romance. Porque eu preciso entender de uma forma um pouco mais direta. Apesar de gostar de viver a base da literatura, eu preciso dessas explicações. E a professora Raquel trouxe esse capítulo 17 e ela levantou uma questão quase, sei lá, que a narração transcendeu, assim, da Belonísia. Belonísia, vamos lá, eles não escreveram, vamos entender que, que o romance ficcional, a Belonísia não falava, eles não tinham não tinham materiais, poucos eram alfabetizados, as duas eram domínio da escrita, não, porque não tinham condições nenhuma, né, em função das péssimas condições. Para ter uma escola, teve que ter uma troca de favores, né? Vamos lá. E aí, quando teve escola, a Belonísia não conseguiu se interessar, porque ela sofria grande preconceito. Complicadíssimo, enfim. E aí a professora Raquel pontuou esse trecho para mim, eu vou comentar aqui com vocês, vou narrar, com licença. Se soubesse, Belonísia narrando, se soubesse que tudo que se passa em meus pensamentos, essa procissão de lembranças enquanto meu cabelo vai se tornando branco, serviria de coisa valiosa para quem quer que fosse, teria me empenhado em escrever de melhor forma que pudesse. Teria comprado cadernos com dinheiro das coisas que eu vendia na feira e os teria enchido das palavras que não me saem da cabeça. Teria deixado a curiosidade que tive ao ver a faca com cabo de marfim se transformar na curiosidade pelo que poderia me tornar, porque da minha boca poderiam sair muitas histórias que serviriam de motivação para o nosso povo, para as nossas crianças, para que mudassem suas vidas de servidão aos donos da terra, aos donos das casas da cidade. Esse é um dos trechos, na minha opinião, mais arrepiado aqui. Isso aqui para mim é muito benjaminiano, né? Ela tá olhando para trás, ela já um pouco mais velha, vendo a potência da narração dos traumas nela, pensando, se eu soubesse que tudo que eu tô pensando aqui fosse servir, se eu soubesse que o que eu falo tem importância, se eu soubesse que as coisas que os meus traumas têm importância, eu tinha escrito, eu tinha dado bola para isso antes. Agora, como é que ela registrou isso é um pouco... É engraçado essa potência da literatura, né?
Eu fiquei um tempão, né, me perguntando como é que teria sido registrado. E E o aí, que ela quer dizer com isso? A gente só aprende vivendo. Uhum. isso. Se a gente não viver, a gente não aprende. E É. não tem ensinamentos melhores do que a própria experiência. Uhum. E nós sabemos disso, né? Nós mais velhinhas, né? Com Sabemos certeza, né, disso, né? Thaís? Que tem coisas que a gente só aprende vivendo. É. E não Ou, tem outra explicação. ou pela literatura, né, Thaisa? Porque isso que emociona, e esse trecho eu concordo, é lindo, e é interessante, porque quando nós fazemos a leitura, tem um amigo meu que fez uma viagem de 4.000 quilômetros de carro, ele com a esposa, há pouco tempo. E eles me pediram livros para ela poder ir lendo para ele enquanto eles viajavam. E eu indiquei os livros. Aí eu disse, não, esse aqui você não pode levar. Sei, por quê? Não, porque esse livro aqui a gente lê, para e começa a ler. Vocês têm que ter uma literatura mais linear, alguma coisa que distraia vocês, né? E era o Torturado, porque tem momentos que você tem que parar e ler. E quando a gente tira esses trechos, a gente se emociona de outra forma. Quando eu li esse trecho, eu me emocionei de um jeito, e escutando a Luana ler é outro jeito. Né? Por isso que esses clubes são bacanas, porque a gente volta para o texto na voz, na experiência do outro, né? Isso é muito bacana. E a Thaisa falou dessa experiência, a literatura tem essa capacidade, né, de potencializar a existência da gente. E talvez na hora que a gente leia, aquilo naquele momento não faz tanto sentido, mas ali na frente, às vezes rapidamente, a gente vê o sentido que isso faz. Ou às vezes demora, às vezes é mais longo. Principalmente quando a gente pensa nos pais da gente, né? Quando os pais falavam coisas em determinado momento que não fazia sentido. Aí a gente vai ter os filhos, ou os amigos, ou... Aí a gente, putz, agora eu entendi o que o meu pai quis dizer, né? Agora eu estou dialogando com ele, agora eu estou dialogando com ela, agora é um real diálogo, né? Não é um monólogo só. E é o autor aparecendo nesse. É quase o autor aparecendo nesse trecho ali, né? A professora Raquel apontou, demorou muito tempo para eu perceber Não isso. é quase, é o autor. É o autor aparecendo, né? É o tal do autor implícito mesmo. Porque se ela não escreve, se ela não pode falar quem é que tá. Mas é esse trecho ali. Eu lembro que quando eu fiz o estágio na graduação de letras, eu tive a oportunidade de ler esse trecho e meu olho encheu de lágrimas. Tem até tem até o vídeo desse trechinho. Esse é um daqueles que pegam no coração. Acho que alguém ia falar alguma coisa. Eu queria dizer uma percepção que eu tive em relação ao que a Denise falou ali, que ela não tinha voz, né, e tudo. E a interpretação que, depois que eu terminei o livro, que eu percebi, assim, ela sofria de violência doméstica, né, e ela vivia conformada de que a vida era daquele jeito, né, e aí a gente percebe que muitas mulheres vivem assim, silenciadas, né, mesmo tendo voz, podendo falar, mas às vezes elas estão conformadas achando que é isso, né, que a vivência delas é isso, né? Então isso eu achei muito simbólico, assim, muito delicado. Dandara, tu falas da onde? Eu sou de São Paulo, mas moro em Joinville. Tá. Eu estou trabalhando agora no setor de bolsas, faz 2 meses que eu estou na Univille e eu vi pelo Instagram. Que bom, Dandara, que bom te conhecer. Vou lá te conhecer pessoalmente, então. E é verdade, né? Esses pós-leituras são muito interessantes. E assim, né? Não que eu acho que as coisas, não que eu acho que a literatura tem uma função, tem um papel. Eu acho que na escola até tem uma trajetória lá de aprendizagem de leitura. Tem um escritor que eu gosto muito, um autor que eu gosto muito, que é o Rio do Cosson. O Rio do Cosson fala que a gente aprende literatura, assim, se ensina literatura, né? Se ensina leitura e literatura, mas esses vieses da literatura, eles são muito individuais, eles são, como a Thaisa falou, da experiência. Então, para mim, é uma companhia imensa, né? E tem muitas pessoas que falam que ler é um ato solitário. Meu Deus, às vezes tem que mandar o povo calar a boca na minha cabeça, porque é muita gente que fala o tempo todo com a gente. Quando eu leio Itamar, né, quantos autores me revisitam, quantas pessoas do meu cotidiano aparecem para mim,
né? Então, pode ser que seja fisicamente individual, mas é absolutamente coletivo, né? No que significa para nós, basta ver esse grupo aqui, né? É bem significante mesmo, essa coisa da leitura. O Daniel Pennac, que é um cara que eu gosto muito de ler, indico para os alunos, ele diz que a literatura é tão forte que é capaz de salvar nós de nós mesmos. Eu acho que é um pouco isso, né? E eu só queria completar as colocações feitas pela Dandara na mesma página, no segundo parágrafo, na página 170, no segundo parágrafo, eu acho muito significativo para reforçar o que a Dandara colocou, né? É dito o seguinte: passei a sentir fome de leitura, levava o livro até para a sombra do descanso na roça. Essas histórias que encontrava nos livros e ouvia da boca do povo vão se desenrolando em minha cabeça como um novelo de malha de apanhar peixe. Eu acho isso maravilhoso, porque ele foi cruzando as histórias do livro com as histórias contadas, né? E daí o que ele quer dizer, né? Que quanto mais você amplia a troca de experiência, mais você vai ter possibilidade de abrir olhares sem preconceito sobre a realidade, né? Então, a leitura daqueles que estão ao lado, né? E a leitura dos textos só nos amplia visões. E não é nada solitária, é muito pelo contrário, né? Ela abre para o coletivo. É bem isso. Pode ser individual, mas não decididamente não é só. Porque né, eu às vezes estou lendo e daí eu paro uns momentos, daí eu tenho que falar isso, né? Eu tenho que verbalizar. Eu sou uma pessoa que tem que verbalizar com os gestos, inclusive. E aí às vezes eu estou em casa, estou falando, gente, mas olha só esse... E eu, sabe, e aquela coisa, eu tenho que comunicar isso, né? E assim, mas assim, normalmente estamos em leituras diferentes, mas não queremos saber, a gente vai trocando figurinha dentro do limite do possível. Mas sabe que eu gosto muito de uma escritora bem recente, que começou a escrever lá em 2014, 2015, que é a Carla Madeira. A Carla Madeira, ela me impactou muito. Eu já li os 3 livros dela e acho que A Natureza da Mordida é o melhor, mas o Tudo é Rio. O meu marido é engenheiro, mas lê também, é leitor, a minha filha também. A minha filha lê coisas diferentes de mim, ele também lê coisas diferentes, mas eu botei os dois e eu preciso ler uma coisa para vocês, sentem aqui, vejam se eu estou tão encantada com isso, é da minha cabeça, né? Então é isso que a gente, por isso que os clubes de leitura são bons, porque aqui a gente está conversando com as pessoas que têm o mesmo objetivo, né? E às vezes você tira alguém até de um lugar que vai escutar você, porque você é minha esposa, você é minha mãe, né? E aqui não, aqui escuto porque todo mundo está querendo escutar, né? Mas é interessante, sim, que emociona tanto que a gente é obrigada a falar, né? Obrigada a contar. A sala de aula é uma bondade por conta disso, né? Porque eu levo essas coisas para a sala de aula, leio. Hoje, antes de começar a aula, eu preciso ler uma coisa para vocês. Por meio desses momentos que a prof. Berenice trouxe algumas das coisas, dos textos mais lindos que a gente conheceu. A prof. Berenice trouxe... Meu Deus. O Paraíso são os outros. Paraíso são os outros. Ela leu na aula de literatura infantil juvenil, em uma aula que foi uma choradeira disfarçada. Meu Deus do céu, eu não conhecia ainda, Paraíso são os outros. Depois daquilo, eu tenho a coleção completa do Walter Ugumãe aqui em cima da minha estante. O Walter Ugumãe é o último livro desse ano do Clube do Romance, Problemas do Brasil. Estarei aqui, eu tenho Problemas do Brasil aqui. Sim, sim. Estarei aqui, as doenças do Brasil, né? As doenças do Brasil, não as doenças do Brasil. Ela leu a Bisabia Bisabel. Uhum. Enfim, vários, mas esses momentos de troca, esses momentos de partilha, né? Às vezes a gente acha que são tão atingem o outro, né? E transformam. Às vezes a gente não sabe nem o tamanho do impacto dessas pequenas narrações. Potências da leitura. Falar sobre um detalhe que quase me passou despercebido na dissertação. A faca de marfim.
Ele quase, gente, quando eu digo quase, quer dizer que uma semana antes de eu entregar o arquivo da dissertação, eu inseri ele, esse tópico sobre a simbologia da faca. Acho... O teu som para mim sumiu. Opa, eu Agora sim. Mutou sozinho, né? Parece. A faca foi a responsável por silenciar a Belonise no início, no livro. E se a gente não estiver atento, a gente não percebe que é a mesma faca que circula o livro inteiro. E é a faca que vai ser responsável por defender Dona Ana e que vai ser responsável por dar um fim, né? E que vai defender mulher e que vai ser encontrada lá na beira do rio, enterrada, e que vai aparecer em sonho. Mas é um único objeto, né? É um único objeto que reflete, gente. Isso que eu fui ler só na segunda vez que eu fui parar para perceber isso, né? Que ele é um cabo de marfim e que é enfim, o objeto da faca, né? Desculpa, a parte cortante. Ele reflete, é a única vez que as meninas conseguem, a primeira vez, desculpa, que elas conseguem se enxergar. E aí, olha que legal. O que ele faz, literalmente? Faz refletir a imagem de quem está segurando. Certo? Faz sentido? E aí, as meninas colocam na boca, uma após a outra, a Belonise acaba cortando, né? Ficando sem a língua. E aí, quando chega no momento que Dona Ana, que já tem uma personalidade muito mais autoritária, impositora e que se banca, Dona Ana é uma figura muito, muito guerreira, muito segura, e que quando ela tem que se defender, ela se defende e passa a faca mesmo. E quando encontra, né? Quando subtrai desse chefe dela dentro desse. Eu não lembro o nome da cela que tá do cavalo desse chefe dela. Enfim, que é um único objeto que reflete quem tá segurando, quem tá em posse da faca e que circula a narrativa inteira. E que depende quem tá de posse dele que vai fazer o uso pro bem ou pro mal. Eu achei ele muito significativo, assim como a onça, que primeiro é uma onça que cuida muito bem do Zeca Chapéu Grande e que protege, e que no final é a onça que está colocando todo mundo em risco e que tem que ser eliminada. Como o Itamar tem cuidado com esses elementos. Isso. E Luana, vamos lá. Não quero que tu vás embora sem falar para mim desse título, hein? Porque a gente faz a leitura do texto, né? E às vezes também deixa escapar essa faca, mas esse título aí, Torto Arado, né? O que você conta para nós aí desse título? E o resto do grupo aqui, né? Que a gente às vezes não dá bola para duas coisas, título e prefácio, né? Quando o pulo do gato está no título e no prefácio. E não perco o prefácio nunca. Deus me livre, É. Porque eu aprendo muito ali já, senão lascou. Olha só, antes de tu responder, Lu, fica pensando aí. A Rose teve que se ausentar aqui do grupo e ela disse: peço licença para sair. Não li a obra, mas lerei com atenção. Durante as falas de vocês, viajei e misturei. Limite na camiseta da Luana. E então meus pensamentos iam e voltavam. Muito obrigada por hoje. Ela abre aspas e escreve: para ver muita coisa é preciso despregar os olhos de si mesma. Ela fecha aspas. Olha que bacana. A Rose teve que sair, mas deixou isso para você, Luana. Deixou isso para nós aqui no WhatsApp. Um beijo, Rose. Gratidão, querida. É verdade. Não precisa de ficar em casa. Mas ela é bonitinha. E é mesmo. Obrigada, professora, por passar a mensagem da Rose. O prefácio é do Radwan Nassar, né? A início de conversa. A terra, o trigo, o pão, a mesa, a família. A terra existe nesse ciclo, dizia o pai nos seus sermões. Amor, trabalho, tempo. O Itamar é um grande leitor de Radwan Nassar. Sim, Lavoura Arcaica dialoga o tempo todo com o Torto Arado, né? O tempo todo. Pena que Lavoura Arcaica dialoga continuamente. Continuamente, é. Mais um para a tua lista, Denise. Não sei se tu já leu? Já leu? Opa! Legal. Não, mas só estou anotando aqui.
Só estou anotando, já veio várias coisas. Olhos d'Água da Conceição, não li. É um livro de contos magníficos, você consegue baixar já na web. E o Lavoura Arcaica, o Radon Nassar escreveu 2 livros, assim, escreveu contos, ele meio que se desiludiu, né, Thaisa? Deu uma desaparecida, já é um livro mais antigo, mas vale muito a pena ler, sabe? Ele é bem... Conceição não tenho aqui. Ele é bem forte também, tá? Eu tenho algumas coisas que eu ainda não li, porque sabe como é que é? Quem claro. gosta de ler Devagar vai e olhando sempre, algumas né? coisas, vai comprando, porque daqui a pouco lê, e aí vai fazendo. Lavoura Arcaica é um livro muito significativo, né? Também no sentido de mostrar, né? Essa realidade brasileira sufocada. Né? E também foi um fenômeno na época, Sim, né, Thaisa? Não porque tem ele a fala magnitude. dessa realidade sufocada. Né? Isso. Luana, vamos... Bom, gente, eu vou confessar que o título é algo que foi um problema na minha leitura, porque a Belonísia trata o arado, o torto, o arado como uma palavra que ela não consegue, que ela escolhe para... Ai, gostaria de... Putz, agora eu não vou conseguir achar qual é a página em que ela escolhe, em que ela narra a tentativa dela de falar a palavra. Mas o arado é a palavra que ela tenta narrar pela primeira vez, né? Quando ela faz aqueles barulhos. E é um processo de dor, né? Ela tá sem a língua e aí ela precisa escolher, tá fazendo... Ela pode falar qualquer palavra, ela pode falar mesa, ela pode falar faca, ela pode falar casa, mas ela escolhe falar arado. Arado é o que abre, é o que abre espaço para colocar semente. Isso. A arada é o que tem a ver com a terra. Ela poderia escolher Belonísia. Por que ela não coloca? Por que ela não tenta falar Belonísia? Por que ela não tenta falar Zeca? Não, ela tenta falar arado, ela tenta falar o que dá espaço para a vida. Ela tenta falar o que dá espaço para a semente, o que vai perpetuar. A Belonísia traz em alguns momentos que ela não teve, não teve filhos, né? Que ela teve sobrinhos, e diferente da Bibiana, que teve filhos e que constituiu família para frente. Mas, enfim, ela escolheu o arado. E é torto, porque ela não consegue diretamente. Ela tem aquela dificuldade, dói. Não físico, né? Mas dói porque é vergonhoso. E aí ela se esconde para falar. Ela não vai ali no meio da sala e fala, mãe, olha, eu tô tentando falar. Arado, arado, arado. Aí é arado, arado, arado. E é uma vogal, aí é um R que é... Ih, faz muito tempo que eu fiz aula de linguística. Mas é um R forte. Aquele R... Não vou lembrar agora, né? Mas eu acho que tem a ver com... Eu vejo que tem a ver com essa escolha com essa perpetuação da vida. Eu chutei, eu vejo que pode ser que tenha a ver com isso. Mas eu confesso que foi bem complexo tentar entender o título. Eu falei para vocês no início que eu sou leitora crítica todos os dias no meu trabalho. Eu ajudo algum autor, eu dou uma visão para algum autor sobre títulos. E aí eu achei engraçado que quando é para eu tentar entender por que um autor deu esse título para o livro que eu estou estudando, eu não consegui entender por que ele deu esse título para o livro. E aí, quando eu fiz essa leitura dessa cena, me deu esse estalo. Ele está falando do torto arado, da torta forma como essas trabalhadoras, como essas mulheres estão tentando rachar ali, estão tentando arranhar para constituir, para manter a semente da vida. Mas esse foi a faísca. E também o formato do arado, né? O próprio formato, né? O próprio formato do arado já propicia isso, né? Então, ele fez essa associação com o objeto e com o fazer, com o objeto, e os resultados, né? Desse fazer. E aí, quando a Luana faz as escolhas de trabalhar com trauma, né? Alguma coisa que, enfim, é torta, que esteticamente não está aprumada. Então, esse desaprumo, né, é que dá a essa narrativa essa magnitude, eu diria, né? Essa percepção de que
aos trancos e barrancos você consegue, né, fazer, mas ainda tem muita coisa para se acertar, né? Tem muita coisa ainda que precisa ser constituída, mas que, a par disso, não se para da tentativa, né? Ela podia ter dito outras palavras, mas ela queria dizer a mais desafiadora, né? E esse corte, essa faca, ela é cruel, né? Porque ela vai cortando, ela corta a língua e corta as vidas, né? E, ao mesmo tempo, como diz a Luana, que ela defende, ela também afasta, ela também amputa, né? Então, é um negócio bem complicado. É isso, é a metáfora em todo o canto da escrita do Itamar, né? Mas você achou aí, Luana, o trecho? Achei, eu acho que é uma boa conclusão. No hospital da cidade mais próximo não havia médico sobre... Página? 127. Livros! Achei, pode ir. Aqui no... Por isso me calei. Passado muito tempo, resolvi tentar falar, porque estava sozinha me embrenhando na mesma vereda que Dona Ana costumava entrar. Ainda recordo da palavra que escolhi, arado. Me deleitava vendo meu pai conduzindo o arado velho da fazenda carregado pelo boi, rasgando a terra para depois lançar grãos de arroz em torrões marrons e vermelhos revolvidos. Gostava do som redondo, fácil e ruidoso que tinha ao ser anunciado. Vou trabalhar no arado. Vou arar a terra. Seria bom ter um arado novo. Esse arado está troncho e velho. O som que deixou minha boca era uma aberração, uma desordem, como se no lugar do pedaço perdido da língua tivesse um ovo quente. Era um arado torto, deformado, que penetrava a terra de tal forma a deixá-la infértil, destruída, dilacerada. Tentei outras vezes, sozinha, dizer a mesma palavra, e depois outras vezes tentar restituir a fala ao meu corpo para ser a Beloísa de antes, mas logo me vi impelida a desistir. Nem mesmo quando o edema se desfez consegui reproduzir uma palavra que pudesse ser entendida por mim mesma. Não iria reproduzir os sons que me provocavam desgosto e repulsa e ser alvo de zombaria para as crianças na casa de Firmina ou para as filhas de Tonha. Durante todos esses anos, somente quando estava só, e mesmo assim muito raramente, ousava dizer algo. Era um tipo de tortura que me impunha de forma consciente, como se a faca de Donana pudesse me percorrer por dentro, rasgando toda a força que tentei cultivar desde então. Como se o arado, velho e retorcido, percorresse minhas entranhas, lacerando minha carne. Se esvaía toda a coragem de que tentei me investir para viver naquela terra hostil de sol perene e chuva eventual. De maus tratos, onde gente morria sem assistência, onde vivíamos como gado, trabalhando sem ter nada em troca, nem mesmo descanso, e as únicas coisas a que tínhamos direito era morar lá, quando os senhores quisessem, e a cova nos esperasse fosse cavada na viração, caso não deixássemos Água Negra. Mas eu persistia e repetia as palavras mais duras, as que não gostamos de ouvir, para mim mesma, nos caminhos que percorria sozinha, e que com o passar do tempo foram se tornando mais frequentes. Não me furtava dizer o que faria muitos correrem, temendo a virulência de uma língua. Eram palavras repetidas por minha voz deformada, estranha, carregada de rancor por muitas coisas e que só fez crescer ao longo dos anos. Agora, com os maus tratos de Tobias, elas se tornaram mais vis, eram gritadas por minhas ancestrais, por Dona Ana, por minha mãe, pelas vozes que não conheci, que chegavam a mim para que eu repetisse com horror de meus sons, e assim ganhassem os contornos tristes e inesquecíveis que me manteriam viva. Muito, muito forte, né? Muito forte. Itamar Vieira Júnior, senhoras e senhores. E as palavras vinculadas à vida, né? A trajetória da vida. E o descobrir-se, né? Com o ser vivente. É muito potente, né? Ela se identifica, né? Ela consegue se colocar no tempo e no espaço, né? Ela abstrai a si mesma, né? Eu acho que talvez seja um dos
dos livros que vai demorar para que venha outro, né? E ocupe o espaço. E não pela temática, tá? Porque eu acho que a temática é absolutamente relevante, não vou nem entrar nesse mérito, mas pela escrita mesmo, pela escritura mesmo, né? Acho que a escritura é fantástica, né? Não sei, quero abrir para a Luana se ela quer concluir alguma coisa, se tem mais alguém que gostaria de colocar, né? Mas Dizendo eu que indico a leitura de Ah, Salvar o sim, Fogo, vamos que ler também. amplia esse olhar. Uhum. Eu fiquei encantada. Eu comecei a ler esse livro, eu não consegui parar. Eu fui noite adentro. Não consegui parar, porque ele é tão potente quanto Torturado. Não deixe de ler. Leremos. Fica aberto, então, gente, para quem quiser se colocar. Agradecer a presença de todos, dizer que todos aqui são bem-vindos e bem-vindas, né? Quem não participava do grupo, que agora está conosco, é uma alegria, né? Acho que esse ano vai ser um ano muito, muito interessante, né? Luana, palavra com você. Quero agradecer pelo convite novamente, por quem esteve até agora. É sempre uma oportunidade de revisitar algumas ideias. Faz um tempo já que eu não... Como eu disse, o trabalho o percurso foi tortuoso. Eu tive a grata chance de aprender tanto com a professora Thaisa. Foi um grande mergulho na obra do Itamar. Então, depois de entregar a dissertação, eu dei uns passos para trás. Não, uns passos para trás não, eu dei uns passos para o lado. Me afastei um pouco do livro e até comecei a ler Salvar o Fogo, mas deixei de lado, pensei, vou retomar em outro momento. Mergulhei na Carla Madeira, agora eu tô abismada com Carla Madeira, agora no xodó. E, enfim, é sempre um prazer conversar sobre esse livro que que fez parte da minha vida por 2 anos e meio e que transformou, na verdade, a minha jornada. Ele sempre vai ser o livro do meu coração, porque foi o livro ao qual eu me debrucei por 2 anos e meio, que foi o livro que me tornou uma mestra. Então, muito, muito obrigada pela oportunidade. Eu gostaria muito de agora fazer parte do Clube do Romance e muita gratidão, gente. A gente que agradece, né? Muito, muito obrigado pela participação de todos, de todas aqui hoje somos todas, né? E dizer que sempre esse sábado de manhã, sendo com sol ou com chuva, né? Ele aquece o nosso coração, né? Acho que isso é muito, muito bacana. Às vezes temos 10 pessoas, já tivemos 30, né? No Clube do Conto estávamos com 30 e tantas pessoas, né? Mas o importante é a discussão e que fica para quem não pôde estar conosco poder participar, né? Então, muito obrigada. Thaisa, não sei se você quer dizer alguma coisa, fique à vontade, por favor. E esse sábado, né, seja iluminado por essas palavras do Itamar, né, que mostram que viver é ter consciência de que temos que sobrepor desafios. Obrigada. Isso eu quero terminar dizendo assim, lá na última página, né? A onça caiu com as presas enterradas no chão. Retirou uma porção de terra da boca. Não, era uma armadilha tola para capturar uma caça. Mas antes de que levantasse, se abateu sobre seu pescoço um único golpe carregado de uma emoção violenta que até então desconhecia. Sobre a terra há de viver sempre o mais forte. Então, bom dia para todos e para todas. Até o próximo romance. Até o próximo. Gente, bom dia. Tchau. Bom sábado ensolarado.